Pessoal, boa noite a todo mundo. A nossa irmã Sirlene, lá de Uberlândia, vai falar conosco sobre o tema do paralítico de Cafarnaum. Pedir a Deus que abençoe, ilumine, proteja a nossa irmã e que ela fique na paz de Deus, né? Trazendo para nós a mensagem dela. Jesus nos abençoe. Seja bem-vinda, Sirlene. Aqui. Não, se eu movimentar a câmera, só pode andar o que quiser. Tá. Uhum. Ó, mas até que encheu a sala. Graças a Deus. A presença de cada um é importante, aquece os nossos corações, aumenta o calor humano, não é? E que o amor de Deus, o amor de Jesus possa envolver os nossos corações. O amor do titio Eurípides Barçanufo, que é o diretor dessa casa, né? Eu sou do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, mas todo mundo sabe que onde está um, está o outro. Na verdade, é uma equipe só, não é? Bom, então é uma alegria muito grande estar aqui nessa casa, né, no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, aqui em Piaçu. Desde quando eu comecei a fazer as lives, quando foi começar, no início da pandemia, eu tinha uma visita marcada para eu vir aqui. Aí começou a pandemia, não deu certo. Mas esse momento foi adiado e chegou o dia hoje. Nós pedimos a Deus, nós pedimos a Jesus que a nossa lição do Evangelho possa enriquecer os nossos corações, envolver as nossas, renovar as nossas energias, nos dar força para que nós possamos então continuar vivendo melhor, não é? Para isso a gente vem à casa espírita, para isso nós buscamos o auxílio que o Evangelho de Jesus nos oferece a todos os instantes, porque é através do Evangelho que o amor do Pai nos convida sempre, né, à caminhada evolutiva. Nossa lição de hoje é o paralítico de Cafarnaum, uma lição do livro Primícias do Reino. A autora é o espírito Amélia Rodrigues, uma professora que viveu na Bahia. Esse livro da Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, assim como muitos outros, é da psicografia do Divaldo. Mas o espírito Amélia Rodrigues também tem livro psicografado pela equipe de Eurípides Barçanufo em Sacramento. Ela tem... Eu tenho essa coleção toda lá em casa, mas eu li só uns 4. Para a gente estudar, fazer palestra, como a gente não sabe, a gente é aprendiz, a gente demora para ler os livros, aprender alguma coisa, não é uma tarefa muito fácil, não. Mas o paralítico de Cafarnaum, vocês já viram quando a gente vê a história, o filme de Jesus, da vida de Jesus, que a gente vê o povo entrando, passando um paralítico atado à sua cama, amarrado a uma cama pelo telhado da casa? É esse famoso que nós vamos ver a história dele hoje, né? O paralítico de Cafarnaum. Então, Jesus estava hospedado na casa de Simão Pedro, porque Jesus gostava muito de ficar na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, né? Amélia Rodrigues tem um jeito poético, lindo, maravilhoso, de narrar as histórias de Jesus. E ela vai compondo o cenário da natureza, né? O cenário
do ambiente e vai narrando os fatos, a história das pessoas envolvidas, das personagens, o ensino do Cristo e todo esse conjunto que compõe a sua narração vai então exercendo influência positiva nos nossos espíritos quando a gente lê as obras de Amélia Rodrigues. É uma maravilha. E feliz daquele que já aprendeu o valor da leitura espírita. Quando a gente está lendo o livro espírita, quando nós estamos lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, os 4 evangelhos da Bíblia, a Bíblia, né? Nós estamos, na verdade, tratando a nossa alma, tratando o nosso pensamento, toda a nossa condição moral, toda a nossa condição espiritual, ela é auxiliada com a leitura espírita. Então, Ivone Pereira, nas suas obras, ela fala que o livro espírita instrui, distrai a pessoa, é uma diversão e nos trata também, né? Então, feliz daquele que já aprendeu a buscar na leitura espírita os recursos de que necessita para se instruir e tornar a vida melhor. E assim a gente vai falando, então, sobre a finalidade primeira do Evangelho de Jesus, sobre o objetivo da doutrina do Mestre Jesus, que veio a essa terra, sabe para quê? Para nos dar lições de vida eterna, para nos ensinar como vivem os espíritos nas esferas felizes de onde ele veio. Porque quando Jesus anuncia no seu evangelho que o meu reino ainda não é aqui, que o meu reino não é desse mundo, ele está, então, nos ensinando como é que se vive nesse reino. O que é necessário a gente compreender, a gente aprender para viver nesse reino de Deus. E o reino de Deus, ele não tem propriamente um lugar geográfico. O reino de Deus está dentro de nós. Ele está onde nós estamos. Cada criatura tem dentro de si o céu ou o inferno que construiu, diz Jesus aos apóstolos no livro Boa Nova, né? E, então, Jesus estava na casa de Simão Pedro e ele beneficiava as pessoas. Aqui, ó, ele curou a sogra de Simão Pedro e disse para ela não contar para ninguém. Mas como? Não conta? Essa é uma das dificuldades da mediunidade, sabe por quê? A mediunidade é cheia de segredo. Os mentores espirituais não gostam nem que conta, não é bom a gente contar nem que recebeu uma graça, uma bênção. E são inúmeras, de todo tamanho, de todo porte, todas elas compõem a nossa vida e fazem a vida melhor. E agora eu estou falando, não é só para médium não, porque o médium é uma pessoa comum. Todo filho de Deus recebe bênçãos. Comece a pensar hoje, quantas bênçãos cada um de nós já recebemos desde a hora em que nós abrimos os olhos quando acordamos, não é? Cada um já recebemos milhares. Quando nós estamos aqui, que viemos em busca do ensino do Evangelho de Jesus, os bons espíritos, os mentores desta casa abençoada, estão nos examinando, estão nos ajudando, olhando qual que é a nossa necessidade. Depois que termina o estudo do Evangelho, né, o que acontece? Eles vão às nossas casas, nos ajudar, nos socorrer a nossa família, nos socorrer nas necessidades que nós enfrentamos para tornar a vida melhor. Emmanuel tem um livro, uma página maravilhosa, Evangelho e Alegria, que está no livro Antologia Mediúnica do Natal. E ele vai, então, citando passagens do Evangelho onde ele demonstra para nós
que o Evangelho, a mensagem de Jesus todinha, é uma mensagem de alegria, é uma mensagem de paz. Aquele que procura viver o Evangelho, ele vai construindo cada vez mais a sua felicidade. E vai construindo a sua felicidade em bases sólidas. Porque a felicidade que a gente adquire quando vive o Evangelho de Jesus é uma felicidade eterna. A traça não corrói, o ladrão não rouba, né? Então, esse negócio, quando a gente recebe uma bênção, não é bom a gente contar? Dá até inveja. Né, da inveja, né? A gente perde a defesa moral, a defesa pessoal. Então, para a gente viver com Deus na disciplina do amor do Pai, é preciso tomar muito cuidado. Quando Emmanuel falou para o Chico, disciplina, disciplina e disciplina, não foi só para ele. Nós podemos e devemos aplicar esse ensino à nossa vida. Né? E quando a gente, uma pequena alegria do plano espiritual, eu vou falar, nós todos podemos saber, é maior do que qualquer luta, do que qualquer sofrimento nosso, não é? Qualquer coisa que alegra verdadeiramente o coração, eu vou contar, não é fácil. Aí, como tudo é sigiloso, né? Para a gente ficar calado com isso, não é fácil não, é uma luta. E por mais que ele rogasse, eu estou olhando aqui porque tinha um outro, né? Então Jesus impunha o silêncio aqui, citado por Amélia Rodrigues, a um leproso que ele curara e a sogra de Simão Pedro que estava com problemas de saúde. Mas por mais que ele impusesse silêncio, a notícia dos seus feitos, da sua cura, da sua doutrina amorosa, misteriosa, desconhecida, revolucionária. Porque o que Jesus veio trazer para nós foi uma revolução através do amor, né? Através do amor. Porque a lei de Moisés nos ensina, por exemplo, amai os vossos amigos e odiarei os vossos inimigos. É olho por olho, dente por dente. O que significa isso? Pena é igual a castigo. Né? E dava direito para a pessoa castigar. Jesus vem e fala, não, amai os vossos inimigos. E está lá o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos muitos ensinos que vai nos ensinar como amar os inimigos. Mas como amar os inimigos? Não desejando mal para ele, não desejando vingança, não desejando revide da ofensa recebida. Aquele lá está passando essa dificuldade? Aqui se faz, aqui se paga. Isso não é do amor de Deus? Isso não é do amor de Jesus? Né? Ele está recebendo o que merece, está colhendo o que plantou. Não são palavras amorosas? Não são palavras que o Mestre Jesus nos ensina? Né? Porque Jesus nos ensina compaixão sempre, misericórdia sempre, auxílio sempre, caridade moral sempre, que é a benevolência sempre. Não ensina a revidar, ensina a gente a estender a mão para o amigo. Sirene, eu não dou conta. Mas nós professamos a fé raciocinada, a fé que se baseia no uso do conhecimento. Eu não dou conta, eu não tenho vontade, mas eu sou filho de Deus. Eu aprendi que o amor do Pai é infinito e eu quero aprender a amar o meu semelhante, como Jesus nos ensina. Mas eu vou esforçar, dar um passinho. Não, mas não dou conta, mas eu tenho que dar. Nossa, mas está precisando de mim. Vai lá. A primeira vez vai só por obrigação. Não, mas custei aí. Consegui. A segunda vez, meu Deus, mas se eu não for lá, quem vai? Quem vai? Aí já vai melhor. Aí vai auxiliando. A dor do outro vai comovendo a gente. E nós vamos nos sensibilizando. Na medida em que nós vamos socorrendo a dor do outro, nós vamos nos tornando irmãos. E a Amélia Rodrigues fala no livro Alegrias com Jesus,
que quando a gente vai despertando esse sentimento da bondade, da felicidade de auxiliar o outro, a gente vai sentindo o desejo de ser bom, a gente vai sentindo o desejo de permanecer uns com os outros, porque o amor do Pai é tão grande que nós temos necessidade de ficar uns com os outros, perto uns dos outros. Olha que ambiente gostoso! Nós estamos todos juntos aqui, procurando aprender, procurando refletir sobre os ensinos de Jesus. E as pessoas, então, na medida em que iam tomando conhecimento do fato de que Jesus se achava perto deles e que estava na casa de Simão Pedro, que era um lugar onde Jesus andava, voltava e ficava na casa de Simão Pedro, as pessoas iam procurando Jesus em bandos, em grupos grandes, cheios de dores e sofrimento, dores do coração, dores da alma, doenças incuráveis, violência sofrida. Porque se hoje o cidadão comum, o cidadão menos favorecido, sofre violência, isso já é visto como um verdadeiro escândalo. Se é praticada por uma autoridade, escândalo dobrado, né? Se é praticada, a violência praticada de pai para filho, ou de filho para pai, isso provoca um escândalo na sociedade, mas ao tempo de Jesus, a questão dos direitos humanos não era tão observada. Então, uma pessoa pobre, uma pessoa simples, humilde, era humilhada até não suportar mais e não tinha a quem recorrer. Então, além desse tipo de problema, os que tinham doenças espirituais, os que tinham problemas de obsessão, eram chamados de demônio, de endemoniado, né? E não existe endemoniado, porque não existe demônio. O espírito sofredor, o espírito obsessor, a maldade que ele vive é passageira, é temporária. Um dia ele será bom. O obsessor de hoje será o anjo de amanhã, porque Deus criou os seus filhos simples e ignorantes, com a mesma capacidade de praticar o mal e aprender o bem, onde o mal é sempre passageiro, por maior que seja. Ninguém vai ser mal a vida toda. E o bem, por pequeno que seja, ele é eterno. As sementes do bem, por mais simples, por mais humilde que ela seja, é eterna. Dá efeitos, frutos eternos, que passa de uma existência para outra. A obra espírita está cheia de histórias onde os frutos da caridade ultrapassa a vida no corpo, entra no mundo espiritual e aperta os laços de amor, os laços de fraternidade. Então, todo esse povo que sofria, que tinha lepra, que é a hanseníase hoje, mas por que a lepra? Porque a lepra naquela época era uma doença que todo mundo pensava que era incurável. Todo mundo achava que lepra era contagiosa, e não é. Lepra não é contagioso. Lepra não é incurável. Hoje não fala lepra, fala o que mesmo? Hanseníase. Hoje se fala hanseníase. A hanseníase tem cura. Mas por que tem uns casos que não cura? O problema espiritual. Todo aquele que está doente, anjo não fica doente, né? Eu vinha contando para o Sr. Wilson na viagem, o Sr. Wilson, meu guardião na viagem, veio para me trazer aqui. Eu agradeço ele muito. Que Eurípides Barçanufo, acho que é no livro Eurípides, o Médio de Jesus, o mentor dele falou: meu filho, você não precisa se preocupar com alimentação, não. Você tomando 1 litro de leite por dia, tá bom. Gente, vou contar para você, se eu tomar 1 litro de leite não mata minha fome, não. O máximo de efeito que vai fazer é esperar o arroz e o feijão ficar pronto, né? Mas por que essa diferença? Titio Barçanufo, espírito evoluído, missionário, né? Não tinha essa necessidade de tanto alimentação igual a gente tem, igual eu tenho. Eu sou boa de prato. Oh, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora. Então, vai daí a diferença. Então, por exemplo, a gente tem os casos de hanseníase, onde a doença aparece numa pessoa, depois na outra, até na mesma família. Mas não é contagiosa. Não é contagiosa.
Por que aparece? Porque a pessoa tem quadros espirituais semelhantes. Toda a questão da genética, isso é genético. Mas se o espírito for da mesma família e não tiver determinada prova, ele não vai ter aquela doença, porque o problema espiritual dele não é o mesmo, é um problema diferente, né? Então, toda pessoa que tinha um problema para o qual a ciência da Terra não tinha resposta, procurava Jesus, de todas as classes sociais. Porque a dor é aquela professora eficiente que nos coloca no caminho da disciplina. Muda a nossa forma de viver, muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver o outro, a nossa forma de ter vontade de ajudar, não é? Então, a dor é aquela professora que põe a dureza do nosso coração em mudança, em transformação. Vou falar uma palavra, em metamorfose, que é uma transformação mais radical. Está demorando muito para evoluir? Ué, muita dor, fica acamado, tem um problema muito grave de saúde, que contraria todos os seus planos, está de coração muito duro, não quer assumir as responsabilidades, os deveres, no caminho suave, no chamadinho pacífico, não? Então, tem que mandar a dor, está atraindo dor, e a dor vem, e a dor modifica as pessoas. E Simão Pedro estava, então, maravilhado. Vocês já pensaram? Jesus na casa dele, curando as pessoas. E ele escolhido para fazer parte do colégio apostólico de Jesus. É muita alegria para Simão, não é? Simão estava assim, embevecido. E a casa foi enchendo de gente, que não tinha lugar nem para a pessoa se movimentar. E o ar foi ficando complicado, foi dificultando a ventilação. E então, de repente, chegaram lá com o paralítico amarrado na caminha. Mas quem falou que tinha condição desse paralítico andar? Mas antes desse paralítico entrar na casa de Simão, na verdade, Simão observando esse quadro maravilhoso lá na sua casa, de repente, os olhos de Jesus se encontram com os olhos de Simão. E Simão percebeu que o mestre estava cansado, o mestre estava fatigado, exausto. Simão atravessou o espaço que o separava de Jesus e disse para a multidão, gritou, basta, o mestre está cansado, o mestre está fatigado. E tomou Jesus pela mão docemente, atravessou o quintal da sua casa, até chegar na praia. E nessa praia tinha uma árvore de troncos enormes, e as raízes da árvore estavam descobertas, e dava até um banco maravilhoso para as pessoas sentar. E Jesus senta nessa árvore para se recompor um pouco. E Simão sentou perto dele calado e ficou olhando a figura de Jesus, um homem de uma beleza invulgar que ninguém conhecia igual, uma energia maravilhosa, amorosa, misteriosa, que curava, que levava as pessoas à transformação moral. Assim foi com Maria de Magdala, que viu Jesus e ficou fascinada pela presença do profeta, pela sua doutrina de luz, e vai então se modificar e seguir Jesus, passar pela porta estreita, pela porta do sofrimento, para cumprir todos os seus deveres e merecer retornar ao plano espiritual numa condição melhor. Assim foi com Zaqueu, né? No livro Boa Nova conta a história de Zaqueu. No livro Ressurreição e Vida, psicografia de Ivone Pereira, também conta a história de Zaqueu. Zaqueu, depois daquela noite inesquecível que Jesus jantou na casa dele, ele nunca mais foi o mesmo. Ele também se transformou. Ele também vai viver o resto dos seus dias, corrigindo os seus erros e divulgando a doutrina de Jesus. Zaqueu não esteve entre os 12 apóstolos, mas foi também discípulo do mestre. E Simão estava nessa contemplação de Jesus, quando de repente
Ele caiu em si, ele voltou a si, que ele olhou para Jesus, Jesus estava chorando. Ele falou, mas meu Deus, o que é isso? E cheio, preocupado, ele falou, mestre, mas o senhor está chorando? O que houve? Eu não entendo, senhor. Hoje o senhor enfrentou os doutores da lei, os fariseus astutos, solertes, que queriam te enganar, curou doentes, perdoou pecados, e o senhor chora, mestre? Eu estou tão feliz, mestre, por que o senhor chora? E antes de Jesus responder, nós vamos contar a história do Natanael ben Elias, né? E, enquanto isso, numa estalagem da cidade, né, num bordel, com todo respeito, onde tinha vinho capitoso, mulheres infelizes, as meretrizes, e o povo bebendo e curtindo a vida, né? E Natanael ben Elias estava entre eles, né? E estava entre os amigos que bebiam e eram truculentos. E os amigos dele falavam, conta para nós, o que foi que te aconteceu? Como é que você conseguiu isso? Como é que você conseguiu sair daquele lugar andando? E Natanael vai contar agora o encontro dele com Jesus. E ele falou que ele ficou doente e foi perdendo os movimentos do corpo, até ficar preso naquela cama. E vocês já sabem, né, meus irmãos? Quem já cuidou de familiar doente, quem já ficou doente, se a gente fica doente um dia todo sem levantar da cama, sem tomar um banho de verdade, a coisa fica complicada. Então, Natanael disse que estava numa cama pobre, humilde, mal cheirosa, abandonado, humilhado, porque não tinha mais nem os movimentos do corpo, já tinha perdido as esperanças, ele aguardava a morte, ele achava que ia morrer, mas a morte demorava, o tempo passava, ele não morria. E ele contou que muitas vezes ele começou a pensar que se ele um dia se curasse, se ele recuperasse os movimentos do corpo, ele levaria uma vida honesta e honrada. Ele pensava isso. De repente, ele soube que Jesus estava na casa de Simão Pedro. Um secreto desejo começou a ocupar o pensamento de Natanael ben Elias, e ele ficou doido para ser levado lá até Jesus, porque ele tinha aquela secreta intuição de que Jesus poderia curá-lo. E ele pediu, implorou os amigos dele para que o levassem. E o povo foi carregando aquele paralítico naquela caminha pobre, humilde, né? Miserável. O negócio para ele estava difícil. Quando ele chegou lá, mas tinha tanta gente que não tinha lugar nem da pessoa se mover. E chegou e falou, não tem jeito de entrar não. Aí alguém teve a ideia de abrir um buraco no telhado da casa de Simão e descer a caminha pelo telhado. E, de repente, colocaram uma cama na frente de Jesus. E Jesus ficou na frente de Natanael, deitado naquela cama, naquela enxerga, né? Que é a caminha pobre, humilde. E Jesus olhava para ele silenciosamente. E Natanael vai dizer aqui que nesse momento em que ele estava examinando a sua ruína orgânica, ele foi ficando calado. Mas não era a ruína orgânica que Jesus estava observando, não. Mas o que Jesus estava observando? A condição moral, a condição espiritual. Jesus não veio aqui curar corpo de ninguém. Jesus veio curar o que mesmo? A alma, o espírito. Jesus veio aqui para que aqueles que o curassem se transformasse moralmente e espiritualmente para sempre. Uai, passaria a ser espírito puro? Não. Mas a cura recebida daria ao espírito força para caminhar no caminho do bem e avançar na sua trajetória evolutiva. E tem livro lá daquela coleção que eu te falei hoje, que tem muitas histórias onde a pessoa chegou perto de Jesus e não foi curada. Mas não foi curada por quê? Não estava na hora, não estava no ponto espiritual. E Jesus, olhando para Natanael,
chama ele e fala: Natanael ben Elias, você acha que eu posso te curar? Você crê que eu posso te curar? E Natanael: eu creio, Senhor. E Natanael ficou até assustado, porque nunca tinha visto o mestre. E o mestre chamou por nome Natanael ben Elias. Não é meu parente não, tá? Eu acho que não. Natanael ben Elias, é o Elias. Eu sou Elias também, eu tenho Elias no meu nome. Mas não era não. Eu falei: mas senhor, ele falou: nunca me visitou? Como é que ele sabe meu nome? Nunca foi me ver, eu nunca vi esse homem. O senhor me conhece? Como é que o senhor sabe meu nome? Olha que linda a resposta que Jesus vai dar para ele, né? Olha a resposta que Jesus vai dar para ele. Sim, eu te conheço, Natanael. Eu te conheço desde ontem. Que coisa complicada, desde ontem. Sou o bom pastor. E em razão disso conheço nominalmente todas as ovelhas que o Pai me confiou. Essa lição que nós estamos estudando aqui, ela está no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Mas o que é esse desde ontem? Natanael, eu te conheço desde outras vidas, desde outras encarnações. Eu conheço seu passado espiritual. Eu conheço você desde antes de você reencarnar. Eu sei por que você reencarnou. O Espírito Pleno conhece. É assim que no livro Libertação, o instrutor Gúbio olha no espírito e faz a leitura da sua aura, as energias que ficam em torno do espírito e que conta toda a vida do espírito e diz para André Luiz por que o espírito é prisioneiro da cidade de Gregório, o que ele fez para estar lá, há quanto tempo que ele está lutando, que tipo de encarnação que ele vai ter nas próximas reencarnações. Por quê? Porque ele vai, para ele poder reparar o seu erro, vai passar por determinadas provas. Mas de onde o instrutor Gúbio tira isso? Porque está na psicosfera. A psicosfera é a aura do espírito. O espírito desencarnado tem aura, o espírito encarnado tem também. Graças a Deus, a gente praticamente não vê e nem conhece a aura de quem está encarnado. Felizmente, só a bênção de Deus, né? Quando a gente vê alguma coisa, é muito passageiro. E dói, quando não é coisa boa, dói no coração da gente. A gente sente profundamente, não é? É uma coisa muito dolorosa. Então é por isso que Jesus conhecia Natanael. Ficou claro por que Jesus conhecia Natanael? Né? E Jesus olha para Natanael e fala: teus pecados estão perdoados. Isso deu um burburinho na Assembleia, todo mundo acusou Jesus de mentiroso, de feiticeiro, de herético, mas a coisa andou séria. E Jesus falou para eles: mas o que é mais fácil? Dizer que os pecados estão perdoados ou mandar a pessoa levantar? Olhou para Natanael e falou: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Isso aí é simbólico demais da conta. E vai para a tua casa. E agora eu pergunto para vocês: aonde que era a casa de Natanael? Conta para mim agora. Aonde que era a casa de Natanael? No bordel. No bordel. Ah, mas como? Morava no bordel? O coração dele estava lá. Sabe quando a gente gosta de chegar na casa da gente, a água que a gente toma na casa da gente é diferente, o cafezinho, então, meu Deus, a casa da gente é um paraíso, não é não? Mas a casa de Natanael era o bordel. Ele não foi para a casa dele, não, ele foi para o bordel, porque lá que estava o coração dele, lá que estavam as suas inclinações morais, as suas inclinações espirituais, estava lá. Então, por isso, Natanael foi para o bordel, né? E quando Jesus falou para o Natanael: levanta, toma tua cama e vai para a tua casa, então aquilo provocou um sentimento de alegria incontida tão grande em Natanael que ele não sabia nem o que falar. Ele levantou, pôs a caminha nas costas e deu um grito: salve, Rabi! E foi embora para sua casa, e foi embora lá para o bordel.
e chegando, isso aqui, essa conversa todinha do Natanael que eu estou contando para vocês, ele estava contando a história lá no bordel, a mesa cheia de vinho, mulheres infelizes, um ambiente complicado lá do bordel, tudo, ele quis ir para esse lugar, né? E ele falou que a graça que ele recebeu foi tão grande, que ele tinha medo até de acreditar no tamanho da bênção que ele tinha recebido, né? E que ele não compreende. Porém, o que me aconteceu parece um sonho, do qual receio acordar. E os amigos dele, vamos brindar, vamos beber, bebamos em gáudio, vamos comemorar a sua volta à vida e ao prazer. Uma pessoa que ganha uma cura espiritual é para voltar ao prazer? É? Não, não é não. Então, Jesus conversando com Simão Pedro, quando Simão Pedro falou que estava muito feliz, Jesus vai dizer o seguinte para ele: olha, o Pedro, né, Simão, nesse momento, enquanto consideras o reino de Deus, pelo que viste, Natanael, com a sua alegria infantil, quer dizer que ele não era mau, ele era infantil, não tinha vivido. Mas para amadurecer esse espírito, a dor, a luta, o sofrimento faz a pessoa se tornar melhor. Ele comemora o acontecimento entre amigos embriagados e mulheres infelizes, mas não foi só ele. Daquele povo todinho que Jesus curou, outros que recobraram o ânimo ou recuperaram a voz, entre exclamações de contentamento, precipitaram-se nos despenhadeiros da insensatez, acarretando novos desequilíbrios, chamando novos problemas para si, novas questões espirituais graves para resolver, e desta vez irreversível, que a cura espiritual, as bênçãos espirituais, às vezes a pessoa recebe como uma oportunidade. Eu costumo dizer, na minha vida de médium, orando para os entes queridos, para os irmãos, a gente percebe que muitas vezes a gente recebe uma bênção e fala assim: eu não mereço, e vai ver, não merece mesmo não. Mas por que Deus deu a oportunidade? Para a pessoa avaliar o que ela vai fazer. O Pai nos conhece, para a pessoa avaliar. E quando ela não se mostra digna, o que acontece? Ela atrai aquela doença, aquele problema para ela outra vez. No livro, acho que é Luz Acima, vou contar em 2 linhas isso aqui, tem uma história lá que chama Rogativa Materna. A dona Malvina tinha um filho paralítico, o menino tinha 18 anos. Um filho de ouro, um menino que rezava, um menino que lia obra espírita, que fazia evangelho no lar, mas o menino era uma maravilha. E dona Malvina ficava triste. Como pode uma criança de 18 anos imobilizada numa cadeira de rodas? E essa dona Malvina tanto fez caridade, tanto rogou, tanto pediu, conquistou espíritos beneméritos na espiritualidade, que o Ildefonso foi curado. Se transformou num jogador inveterado, parecia um funcionário do clube noturno. Deu desfalque na família. Um dia a mãe foi reclamar para ele, porque ele deu um desfalque, e o tio dele falsificou a assinatura do tio dele e ela teve que pagar. Agrediu a mãe. E ela ficou calada. E foi vendo que a situação chegou no limite. Entrou para o quarto e foi orar. E pediu a Jesus que se compadecesse dela. Que ela fez o pedido para curar o filho. Mas, na verdade, ela não sabia o que era melhor para ele. Então, que ela confiava o destino dele aos seus cuidados e pediu perdão a Deus e a Jesus. No outro dia, o jovem Ildefonso amanheceu paralítico para espanto de todos. E de uma maneira ou de outra, a pessoa ela atrai isso para ela. Agora, naquele caso,
O Ildefonso está nesse mesmo caso aqui, ó. Ele não ia ter atenuante, ele ia ter que cumprir a prova do mesmo jeito. Sabe quando Jesus afirma no seu evangelho que a gente tem que fazer, por exemplo, reconciliar com os inimigos, enquanto nós estamos de caminho com ele, porque senão a gente cai no jugo do juiz, e daí a gente só sai quando tiver pago o último ceitil, quando tiver satisfeito plenamente a justiça divina. Quando nós temos o conhecimento do Evangelho de Jesus, quando nós temos a doutrina espírita, que revela que a morte não existe, que nós já vivemos muitas vidas, que quando a gente tem uma dor muito grande, um sofrimento muito grande, e que a gente não encontra nesta vida justificativa para a nossa dor, é porque possivelmente, com toda certeza, a causa da dor está em vidas passadas. Causas atuais ou causas atuais causas anteriores ou atuais das aflições, que está onde? Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não há injustiça. O Haroldo Dutra diz, numa de suas palestras, ele diz o seguinte, que o mundo está cheio de injustiça, mas não tem ninguém injustiçado. Ninguém passa por uma dificuldade e fala assim, eu não mereço. Um motivo tem, porque a misericórdia infinita do Pai não permite que a gente sofra uma dificuldade da qual a gente não tenha necessidade. Então, e Jesus continua advertindo, não creias que a boa nova traga alegrias superficiais, dessas que o desencanto e o sofrimento facilmente apagam. Cada bênção, cada alegria que a misericórdia infinita do Pai nos concede, isso significa para nós, para os nossos espíritos, deveres maiores diante da lei divina, porque muito será pedido a quem muito foi dado. Recebeu bênção? Foi libertado de uma dor, de uma doença? Trabalhe mais, melhore mais, estenda a mão a quem precisa, mais paciência, mais capacidade de perdoar, mais abnegação, mais caridade moral, mais caridade do coração, mais caridade material. Cada bênção que a gente recebe, o que acontece? Significa um aumento dos nossos deveres diante de Deus, né? Então, Jesus vai falar sobre aquela história que o Filho do Homem não coloca um remendo novo em pano velho, né? Isso aqui é uma metáfora, mas o que é isso? O que é o pano velho? O espírito cheio de vício. Não adianta curar um espírito que está cheio de vício, que nem vai perceber o que está recebendo. Natanael percebeu? Não, saiu, nem foi para sua casa, já foi para o bordel. A casa dele era o bordel. A casa mental, a casa que está no coração dele é o bordel, onde ele iria, com certeza, atrair entidades. Então não adianta, né? Ele diz o seguinte, o Filho do Homem, por isso mesmo, não é um remendão irresponsável, que sobre tecidos velhos e gastos costura pedaços novos. Se a pessoa está cheia de vício, tem um problema grave, vai adiantar curar o corpo? Não, porque o espírito está doente. Muitas vezes a desencarnação significa uma melhora para o espírito, porque a desencarnação, a transformação vai ser tão grande que vai ajudar o espírito a se renovar, a se ajudar. E não significa que isso vai ser imediato, às vezes passa muito tempo nas zonas de dores, de sofrimento, de luta, para depois, com a ajuda da espiritualidade, conseguir uma nova reencarnação. Então, seria um desastre depositar em vasilhas imundas e sujas o vinho novo e capitoso, que fermentaria com precipitação. Deu para entender? Se a pessoa está cheia de vício, vai curar, não vai dar efeito, ela não vai se transformar, ela não vai aproveitar o recurso do Pai, né? Então,
Jesus continua falando para ele que a mensagem do reino, mais do que uma promessa para o futuro, é uma realidade para o presente. Nós, espíritos, nós temos que a ideia de achar que tudo que é felicidade, que tudo é bom, que fica para a vida futura. Não é não. Nós modificamos a nossa vida, o nosso planejamento reencarnatório, a história da nossa vida, a todos os momentos, todos os dias. Nós podemos ter vida melhor. É assim que aquele homem, o Saturnino, aquele bonzinho, lá do livro, A Vida Escreve, de Hilário Silva, ele reencarnou para perder um braço. Mas o homem foi esperto, cara sabido, conheceu a doutrina espírita, um homem bonzinho, um verdadeiro espírita, um verdadeiro pai para os seus empregados. Quando chegou a hora dele resgatar a prova dele, a espiritualidade foi lá verificar a ficha dele, ele não merecia perder um braço mais, e ele perdeu apenas um dedo. Então a gente tem que trabalhar para o bem, trabalhar para aliviar as nossas dores, para merecer as bênçãos do céu, e assim a gente continuar cada vez mais próximo do Pai, praticando o bem, né? E então Jesus está falando: eu sei, Pedro, que não me podeis compreender, tu e eles, por enquanto, e assim será por algum tempo. Mais tarde, quando a dor produzir um amadurecimento maior nos espíritos, o que ajuda a gente a evoluir, mudar de ideia e amadurecer? A dor, o sofrimento, o desencontro entre aquilo que a gente pode ter e o que gostaria de ter. Quem não está nessa luta na vida? Todos estamos. Os mais ricos, os mais pobres, os mais cultos, os mais humildes. Somos todos filhos de Deus. Todos espíritos imperfeitos, né? Mais tarde, eu enviarei alguém em meu nome para dar prosseguimento ao serviço de iluminação de consciências. As sepulturas quebrarão o silêncio em que se guardam, e vozes em toda parte clamarão, lecionando esperanças sob auspícios de 1000 consolações. Quem é que vai fazer isso? Consolador prometido, a doutrina espírita, a doutrina que revela que a morte não existe, a doutrina que revela que os espíritos se relacionam conosco e nós nos relacionamos com eles, a doutrina que revela que depois desta vida, o que morre é o corpo e o espírito retorna ao plano espiritual, a doutrina que revela que não precisaria da vida na terra existir. O espírito continuaria existindo da mesma forma, né? E essa doutrina vem, então, para nos ajudar a vencer as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, as doenças da alma, as doenças do corpo, né? E conquistarmos, então, a alegria verdadeira. E Simão pergunta para ele: e quando o Consolador chegar, Senhor, os homens o receberão compreensivamente? Não, Simão, não a princípio. Nós somos rebeldes, nós achamos tempo para tudo, menos para ser espírita, menos para estudar o Evangelho de Jesus, menos para viver as lições de amor e sabedoria que os espíritos nos ensinam. Os métodos para curar e disciplinar são severos. E por isso mesmo, indesejados. No entanto, esse enviado ficará definitivamente ao lado da humanidade e ajudará, sem descanso e lentamente, a elaborar a era da paz e da alegria sem jaça. É assim que nós vamos passar de mundo de expiação e de prova para mundo regenerador. Uma luta atrás da outra. As lutas não vão diminuir, né? As lutas só diminuirão quando nós nos transformarmos moralmente, quando nós cumprirmos o Evangelho de Jesus, né? E a doutrina removerá velhos óbices, velhos obstáculos, promoverá a reestruturação social, a base do amor, que então invadirá todos os departamentos da vida, inaugurando sentimentos de solidariedade
de fraternidade em todos os corações. A face do Mestre se transfigurara, e Simão não pôde sopitar as lágrimas que lhe correram espontâneas. E os séculos correram ágeis através da ampulheta dos tempos. Vocês têm dúvida? Tem dúvida? Para terminar a lição, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, essa oportunidade de vir aqui a esta casa, para homenagear Eurípides Barçanufo, diretor dessa casa, contar uma história que está lá no livro A Vida Escreve. E Eurípides, então, começou a perceber que estava saindo do corpo e caminhava em direção ao mais alto, a vida espiritual, e foi subindo, subindo, subindo. E de repente, ele chegou a um lugar de rara beleza e ficou extasiado com a beleza desse lugar. E de repente, ele percebeu a presença de um homem nesse lugar. Esse homem era Jesus. E ele percebeu que Jesus chorava. O choro do Cristo provocou nele uma tristeza tão grande que ele teve vontade de caminhar até o Cristo para confortar o Mestre. Mas ele não pôde andar, ele não pôde ir, porque a diferença de vibração, um estava encarnado, outro no corpo espiritual, era muito grande. Então, ele pergunta: Mestre, por que choras? O Senhor chora é por causa daqueles que não acreditam no seu evangelho? E Jesus responde para ele: não, meu filho. Aqueles que não acreditam no evangelho, eles merecem a nossa compaixão, os nossos cuidados e o nosso carinho. Eu choro, meu filho, por causa daqueles que conhecem o meu evangelho e não o praticam. Foi o Jesus falar isso, e Eurípides Barçanufo percebeu que estava descendo de volta para a terra e tomou novamente posse do corpo físico. Ele ficou tão maravilhado que ele achava que nenhum encarnado merecia uma bênção desse tamanho. E nunca contou para ninguém aqui na Terra esse fato. Quando Hilário Silva chegou ao plano espiritual e ficou em condição de trabalhar, de escrever livro, ficou sabendo do fato. Possivelmente deve ter pedido autorização, porque o respeito entre os espíritos conscientes é muito grande. E registrou a história, e a história está lá no livro A Vida Escreve, a visão de Eurípides. Que o amor de Deus, o amor de Jesus possa envolver a todos nós, envolver os nossos lares, a nossa família, o nosso planeta, o nosso Brasil, possa envolver o coração de cada um de vocês. Eu agradeço essa acolhida amorosa, essa acolhida fraterna. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada.